Olá, boa noite. Boa noite aos telespectadores da Record News e da TV Sim, ouvintes da Rádio Massa e Rádio Sim e internautas do portal simnoticias.com.br. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. O programa Eleições 2022 é uma grande oportunidade para os candidatos tirarem as dúvidas dos eleitores e também uma chance para que os eleitores escolham o seu melhor representante. Nas eleições deste ano, nós temos 9 candidatos na disputa por uma única vaga no Senado Federal. Está no ar o programa Eleições 2022, o voto na Record News. As regras das entrevistas foram acertadas em reunião com os representantes dos candidatos. Ficou definido que serão 22 minutos de entrevista, divididos em 2 blocos. Além disso, a ordem das entrevistas foi determinada por sorteio. O nosso entrevistado de hoje é o candidato Magno Malta. Vamos conhecer um pouco da história do candidato. Magno Malta é baiano e tem 64 anos. É pai de 3 filhas e adotou um sobrinho que ficou órfão e avô de 2 netinhas. Desde 1992 está na política. Começou como vereador, foi deputado estadual, federal. 10 anos depois, em 2002, Magno Malta foi eleito senador pelo Espírito Santo. Foram 16 anos neste cargo. Fez faculdade de teologia e se tornou pastor. Magno Malta fundou uma casa de recuperação para viciados em drogas, o projeto Vem Viver, que funciona até hoje. Foi presidente da CPI do narcotráfico, onde mais de 800 pessoas foram indiciadas. Também foi presidente da CPI da pedofilia, que tinha como objetivo investigar crimes sexuais cibernéticos relacionados a crianças e adolescentes. Magno é autor da lei número 11.829 de 2008, que prevê prisão pela posse de material pornográfico. Ele também incluiu o abuso sexual de menores por meio de lei no rol de crimes hediondos. Magno também é autor da lei que prevê a infiltração de agentes de polícia na internet para investigar crimes contra a dignidade. O candidato Magno Malta concorre a uma vaga ao Senado pelo PL do Espírito Santo. Candidato, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar junto com vocês aqui na audiência desse conglomerado de comunicação e poder participar. É um prazer muito grande. Obrigado também, candidato. Bem, assim que a gente fizer a primeira pergunta, o tempo estará valendo da nossa entrevista. Candidato Magno, você tem uma bandeira que historicamente está ligada a investigações em CPIs, né, onde você participou no Congresso. Qual é o momento em que o senhor pode voltar e trazer, então, uma nova postura, ou com propostas, ou ainda com esse perfil de trazer informações que seriam relevantes para a participação dentro do Senado? Eu acho que o crime é uma coisa tão má, é coisa do demônio, que isso nunca vai acabar até Jesus voltar. O processo investigativo, ele é sério. Eu comandei as grandes CPIs da história do Brasil. A CPI do narcotráfico, se eles tivessem tomado conhecimento com carinho, na época, o Fernando Henrique, do meu relatório, quem sabe nós estaríamos vivendo essa violência de hoje, porque eu avisei o nascimento do PCC, que não é com o Marcola, é com o Gé Leão, que fundou o PCC naquela época, e também da telefonia celular, que já chegava dentro dos presídios, e eu já no relatório propunha essa identificação e os bloqueios. Uma série de coisas. Depois fui para a CPI da pedofilia, abri os olhos do mundo ao quebrar o sigilo da Google, não é? Criei as leis que hoje possibilitam as investigações que existem no Brasil e também para o mundo, porque o crime é cibernético. O Brasil não tinha nenhuma ferramenta, a Polícia Federal não tinha ferramenta e não tínhamos uma legislação. O que nós tínhamos era o Estatuto da Criança e do Adolescente e que mais favorecia o bandido do que... E no crime cibernético não tinha nada, não tinha nada. Então foi a partir da CPI da pedofilia, com 2 meses... Depois de 18 anos, a gente faz a primeira alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente. Alteramos o 240 e criminalizamos a posse. Preste atenção como é importante. Depois, eu aprovo uma lei chamada Lei da Infiltração. Então, tudo isso que vocês mostram na televisão, de grandes operações da Polícia Civil, junto com a polícia de outros estados e até de outros países, operações só podem acontecer por conta dessas 2 leis que existem. E eu sou o autor delas, né? O Espírito Santo é o autor dessas leis para o Brasil. Então há muito que investigar agora. A grande investigação a se fazer nesse momento
é uma CPI que investigue o Supremo Tribunal Federal. Que investigue com o Antônio Carlos Magalhães, que foi o corajoso, que fez uma CPI do Judiciário naquela época, que identificou Luiz Estevão, que identificou Lalau. Foi uma CPI de Judiciário, em cima do TRT de São Paulo, na construção daquilo lá. Então é preciso, e eu volto, propondo, dando o meu nome para ser julgado, em cima daquilo que eu propus. Hoje, se existe tipos penais para prender pedófilos, mantê-los presos, para fazer uma investigação séria, hoje, se existe tipos penais que protegem as nossas crianças e também informação do ponto de vista de você fazer prevenção para pais e mães e deixar no consciente e no inconsciente dos brasileiros. Hoje todo mundo sabe o que é pedofilia, hoje todo mundo sabe o que é um pedófilo e como proteger sua criança minimamente. Você fala hoje sobre esse assunto da porta do boteco até a igreja, da universidade ao taxista, sobre um assunto que a partir de 2006 ninguém sabia o que era pedofilia. Então, há muito o que fazer. Eu presidi a CPI dos maus tratos infantis. Há uma série de coisas acontecendo no governo Bolsonaro, a partir do Ministério da Damares, que são proposições feitas por mim na CPI dos maus tratos infantis. Não é? E agora, eu acho que o Brasil tem uma Constituição que precisa ser respeitada. Ela não está sendo cumprida, ela não é respeitada, não é? Não é a instituição. Você tem poder executivo, poder legislativo e você tem poder judiciário. Mas você tem um indivíduo que, pelo seu currículo, é indicado por um presidente da República, é sabatinado, e nessa sabatina, o grande erro é que esses sabatinados para o Supremo Tribunal Federal visitam os senadores, mostram o currículo, tomam café, se fazem de cordeiros, né? E vão para a sabatina. Okay. Aí eles já estão convencidos, né? Eu já entendi se eu tal, eles são convencidos. Então, quando chega lá, eles são votados. Eles recebem um emprego vitalício. E, quando assume e põe a toga nas costas, eles não são as mesmas pessoas. Então, esse desrespeito à Constituição, não são três poderes harmônicos entre si, eu acho que isso cabe uma grande investigação e, por isso, coloquei meu nome para poder fazer esse enfrentamento em nome do Brasil e do respeito à Constituição brasileira. Além dessa proposta, candidato, o senhor esteve no Senado por 16 anos. O que mudou desde a sua saída que faz com que o senhor queira retornar nesse momento? Seria vaidade da minha parte falar que eu considero o Senado a casa dos calados. A casa dos calados, o Brasil não ouve o Senado. O Senado, o silêncio do Senado é tão gritante, o silêncio grita tão alto que a gente não consegue ouvir. Você pode destacar ali, você tem Marcos Rogério, você tem o senador Girão, que é um ativista da vida e desmamado, né? É quem tem feito esse enfrentamento sozinho. Não é porque os outros estão calados. Porque, me perdoe, mais de 60% ali está todo mundo com a fralda cheia, certo? Lá no Supremo. Uma parte é covarde mesmo, se esconde, certo? E o Brasil fica órfão. O Brasil fica órfão, o país está órfão, né? Então eu acho que não tão somente esse enfrentamento, mas as pautas, porque é a Casa da Federação, as pautas propostas, o povo votou em Bolsonaro porque o Brasil queria ele, ponto. Então as pautas propostas por esse povo, maioria absoluta, que votou nele, elas têm que andar. Então quando chega no Senado, ele não tem base no Senado, o presidente da República. A base da Câmara é gelatinosa e no Senado ele não tem, Aí você tem um presidente do Senado, né, que faz reverência a Alexandre de Moraes, que faz reverência a Barroso, que faz referência ao Fux, sei lá quais são os interesses dele, eu até sei, mas não vou falar nada não, os interesses dele, certo? E eu não vou lá para fazer reverência a ninguém, eu não vou lá para bater palma para ninguém, até porque eu sabatinei o senhor Barroso, eu sabatinei o senhor Alexandre de Moraes, eu sabatinei o senhor Fachin, porque os senadores não sabatinam, eles vão lá fazer elogios ao currículo do cara. E se os elogios deles tivessem um título, seria mais ou menos assim: lembra-te de mim quando estiveres no teu paraíso. Eu não tenho nada para temer, né? Eu não tenho nada para correr do pau, certo? Então eu vou lá cumprir um papel pelo Brasil e por esse povo brasileiro que votou em Jair Bolsonaro. Nossa entrevista com o senador, candidato a Senado, Magno Malta, também tem a participação da nossa equipe do interior do estado. Vamos então trazer agora a pergunta direto de Linhares, do Cláudio Alves.
Candidato Magno Malta, o Espírito Santo figura entre os estados com maior índice de violência doméstica e casos de abuso sexual infantil. Nós tivemos avanços na legislação nos últimos anos para punir pessoas que cometem esse tipo de crime, mas há falhas graves no amparo às vítimas. Como ampliar a rede de proteção a mulheres, crianças e também idosos vítimas de violência? Legal, muito obrigado pela sua pergunta. Essa rede foi ampliada no governo de Jair Bolsonaro, no Ministério da Damares. E com base em quê? Com base na bagagem que ela leva de 7 anos como minha assessora para dentro, com base no relatório da CPI dos maus tratos infantis. Olha, você não pode cuidar de uma criança se você sofre violência doméstica. Aqui, se a gente tivesse tempo para poder responder ele e falar da pandemia, como a violência contra a mulher aumentou, trancados dentro de casa e melhorar o que já existe. Porque não pode um cara bater numa mulher 2, 3 vezes, ela vai lá, faz o BO, volta, tira o BO e depois o cara volta e mata ela, certo? Então nós precisamos avançar nisso e avançar numa cultura de esclarecimento, ou seja, nós temos uma geração perdida. Fazer prevenção nessa nova geração brasilista, conservadora, que vai para a rua de 14 anos, de 15 anos, não é? Para que a mulher tem que ser protegida e respeitada e não agredida, não é? Nós temos uma coisa chamada alienação parental, que eu quero discutir no Senado agora. O Brasil é o único país que tem essa lei, chamada alienação parental, onde a mãe vira criminosa porque denuncia o pai que é abusador. Então, nós precisamos mexer nisso, porque só o Brasil tem, até o México, que é de esquerda, acabou com isso. Maria do Rosário foi relatora dessa lei e já fez um vídeo pedindo perdão ao Brasil. Então, tem muita coisa para se fazer. Eu conheço essa matéria, vou enfrentar de frente essa questão da alienação parental, essa questão da violência doméstica, até contra o discurso desse cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, que disse que você quer bater em mulher, vai bater longe, vai bater no outro lugar. Quer dizer, qualquer mulher que estiver longe, as mulheres que não teve a oportunidade de estudar, uma oportunidade de qualquer outra coisa na vida, mesmo aquelas que resolveram viver na rua, elas podem ser violentadas, elas podem apanhar porque estão longe de casa. Então, mas ele está muito acostumado com esse negócio de leva para longe, vai bater longe daqui, até porque nosso dinheiro ele levou para longe daqui também. Candidato, nós estamos encerrando o nosso tempo. Eu queria deixar uma pergunta para o senhor, mas o senhor vai responder na volta do intervalo. O senhor colocaria, caso eleito, o nome do senhor à disposição na presidência do Senado? A gente vai para um rápido intervalo aqui no programa Eleições 2022, o Voto na Record News, e o candidato responde logo em seguida. Estamos de volta com o programa Eleições 2022, o Voto na Record News, e hoje recebendo aqui no estúdio o candidato Magno Malta. Antes do intervalo, eu deixei uma pergunta para o senhor, candidato, se o senhor colocaria, se eleito, o nome à disposição para presidir o Senado. Eu passei 16 anos no Senado, né? Nunca coloquei o meu nome, me lembro que coloquei o meu nome para disputar a eleição para presidente da República, fui até a convenção, mas fui vencido na convenção do meu partido, mas não tenha dúvida de que eu estou à disposição do Brasil, à disposição do presidente Jair Bolsonaro e à disposição de todos aqueles que acreditam como eu, desses novos senadores que virão, se o povo do Espírito Santo me der a oportunidade, o privilégio de lutar sua luta, né, de gritar o seu grito e me colocar no Senado, sem dúvida alguma, eu vou colocar o meu nome para a disputa de presidente do Senado. Bem, depois dessa resposta, então, do candidato, a gente avança para trazer, então, outro questionamento de nossas equipes. Vamos direto, então, à Colatina trazer a informação, a pergunta do Altemar Collen. Olá, boa noite, candidato Magno Malta. Boa noite aos telespectadores que nos acompanham. Boa noite aos colegas aí no estúdio. Candidato Magno Malta, Colatina é cortada pela BR-259, uma das principais vias que liga o estado de Minas Gerais com o Espírito Santo. Além de ser o principal trecho que recebe turistas mineiros, principalmente em época de verão, também é a rodovia por onde muitos capixabas que precisam sair do estado transitam por ela. Sem falar, é claro, na importância dessa rodovia federal para o transporte de cargas que chega e sai aqui do Espírito Santo. Essa estrada precisa urgentemente de duplicação. Para ter uma ideia, quem sai de Colatina rumo à Vitória praticamente não tem um trecho de ultrapassagem segura até João Neiva, onde o colatinense e outras pessoas que vão para a Vitória
pegam a 101. E aí surgem os acidentes, infelizmente, com muitas vítimas fatais. A pergunta é, caso o senhor retorne ao Senado como representante do povo capixaba, já que o senhor já exerceu o mandato de senador, o que tem em mente para essa situação da 259? Eu agradeço muito a sua pergunta, até porque você me dá a possibilidade de falar de outras coisas. O Espírito Santo precisa muito de muitas obras estruturantes. Essa paralisação da ECO 101, aí entregando o contrato, que eles tanto brigaram depois de recolher dinheiro por 5 anos, não é? E eles tentaram entregar sem começar nada. Eu me lembro da guerra que eu fiz, porque eles já queriam aditivo no contrato, e tudo isso é sacanagem, desculpa a palavra. Tudo isso é sacanagem. E o povo não pode pagar por isso. Agora, eu vou lutar por isso, você está correto, eu conheço a estrada, faço muito esse trecho, e até quero lembrar que aí em Colatina, essa segunda ponte de Colatina, eu lutei muito, eu guerreei muito, e essa ponte só saiu porque o ministro era do meu partido. E até me lembro que houve 2 inaugurações, uma de um lado o deputado Marcelino Fraga e do outro lado o prefeito, porque eles eram inimigos, eu tive que participar das 2 inaugurações, né? Aquela ponte estava ali, ad eterno, sem nunca terminar. Tem 2 obras estruturantes no Espírito Santo, 2 só. Estruturantes, só 2, grandes, que aparece muito pai e muita mãe. O contorno do Mestre Álvares, aqui na Serra. E eu vou dizer para você agora, de primeira mão, quem é o pai da obra. Eu sou o pai da obra. Eu sou o autor da lei que federalizou aquele trecho. E a BR que liga o Porto de Capuaba. Como meio político, não as pessoas. Os políticos dizem que o Magno Malta só defende essas pautas, nunca fez nada pelo Espírito Santo. Primeiro, eu não fui governador e nem prefeito. Mas a BR que liga ao Porto de Capuaba, e esse Porto de Capuaba é tão famoso, eu sou autor também. Eu que federalizei, eu assinei a lei. E eu não tenho problema nenhum em assinar outra lei que possa federalizar esse trecho e o presidente Jair Bolsonaro, com fé em Deus, no poder, possa autorizar essa obra. Conte comigo, que comigo não tem conversa fiada. Candidato, nós temos a participação de mais um colega da nossa equipe, da Rede Sim. Vamos até Cachoeiro. Samuel de Fraga é quem participa conosco agora. Candidato, muito boa noite. Eu sou Samuel de Fraga e falo aqui do sul do estado, em Cachoeiro de Itapemirim. E olha, nós temos visto muita violência entre jovens e adolescentes, estudantes que têm usado de muita violência verbal e muitas das vezes física também com professores e com colegas, né? Qual a visão do senhor do que precisa ser feito para que se possa controlar melhor essa situação? Visão, muito obrigado pela sua pergunta e muito obrigado por você ser de Cachoeiro e Cachoeiro, que me deu a oportunidade. Foi aí que eu comecei, foi aí que eu fui vereador, essa cidade que me abraçou. Veja bem, isso tudo nós precisamos aculturar. Tem uma geração que está perdida, uma geração de drogados, uma geração que foi vilipendiada no seu curso médio e que entrou na faculdade e viraram doutores em maconha, em Che Guevara, em camisa vermelha, que acorda meio-dia, que vive da aposentadoria do pai e da mãe, mas são salvadores, eles são revolucionários, eles são esquerdistas, né? Mas nós já temos outra geração, Nicolas Ferreira, por aí, sabe? Aí no sul do estado, uma geração Léo, uma geração Calegari, uma geração Junim, que são meninos, parece aquela música de Roberto Carlos, e Roberto Carlos é daí, é a guerra dos meninos, estão se levantando, são verde e amarelo e tal. Nós precisamos criar essa cultura, como pensa o presidente Jair Bolsonaro. Nós precisamos devolver às escolas o hino nacional, o hino da pátria. Eu espero que nós tenhamos muitas escolas militares e criar uma geração que dá benção mãe, dá benção pai e que respeita e que chora no dia do aniversário da professora, no dia do professor, e não a geração que nós temos hoje, de professores amedrontados, até porque professores mal pagos, que além de estarem sofrendo esse tipo de violência, ainda são muito mal pagos, até porque eu quero aproveitar para dizer que o presidente Jair Bolsonaro deu o teto de 33%, que era o sonho de todos os professores, e aliás esse teto foi elevado no relatório de Fátima, que é a governadora do Rio Grande do Norte, que é do PT, achando que a petista fez, o PT nunca fez e Jair Bolsonaro realizou, e os governadores recorrendo para não dar esse teto para os professores. Além de ser mal pagos, desrespeitados ainda essa geração. Então essa geração nós somos um país de cultura judaico-cristã. O professor, escola, não educa ninguém.
Escola abre janela para o conhecimento. O professor precisa ensinar para meu filho matemática, português e geografia. O professor não tem que entrar na cabeça do meu filho, que tem uma cultura judaico-cristã, para poder pregar ideologia, ou muitos professores hoje ideológicos erotizando os nossos filhos na escola e pregando que a legalização das drogas, que o uso de droga, isso tem benefício para a vida. Eu ouvi uma entrevista de Drauzio Varela, que me dá nojo, que falando sobre o uso das drogas, mas é o grande especialista nessa questão de saúde. Eu falo isso porque o IFES de Cachoeiro de Itapemirim, aliás, os IFES do Brasil, foram criados por uma iniciativa minha do Brasil, dentro do governo Lula, e do deputado Nelcimar Fraga. Tem que fazer justiça. Nós fomos atrás de uma escola técnica para Vila Velha. Não pode, porque Fernando Henrique baixou uma portaria e acabou com escola técnica. Agora um cara que é sociólogo, que foi presidente da República, acaba com escola técnica. De onde que vem um troço como esse? Nós criamos uma frente parlamentar em favor do ensino técnico, criamos essa frente pela orientação de Cristóvão Buarque, que era ministro da Educação. E a partir daí vieram os IFES, não é? Então esses IFES todos que existem, nós precisamos aculturar aqueles que vão, fortalecer essa brasilidade, esse patriotismo no coração dos nossos filhos, para que o respeito volte a imperar e tirar essa série de regras, de leis que foram criadas e sancionadas pelo Supremo Tribunal Federal, onde não precisa mais pai e mãe, é cuidador, sabe? Onde as pessoas vão sendo vilipendiadas na sua mente, no seu pensamento, sabe? E elas vão se aculturando com ideologias, correto? Então, tem que ser um trabalho de base a ser feito. O que eles fizeram em 30 anos, só tem 3 anos, 4 anos que temos um presidente, já vemos lutando há muito tempo, mas nós vamos esperar mais uns 10 anos fazendo esse tipo de luta para que a gente possa resolver esse problema de respeito e de violência contra professores nas escolas. Ok. Bem, já que a gente entrou nessa pauta da educação, o nosso tempo também vai ser limitado, candidato. O Espírito Santo ele tem apenas uma universidade federal, né? Em ensino superior público. A sua proposta em relação a isso, que o senhor acabou de fazer uma crítica contundente, né, ao ensino superior, dá para trazer alguma alteração em relação a essa configuração capixaba de ensino superior? Assim como eu propus ao presidente da República a criação do Auxílio Brasil, né, e desenhei o Auxílio Brasil, não propus só, né, desenhei o Auxílio Brasil, eu propus também uma coisa importante. Quantas universidades nós temos no Brasil? Federais? 49. Bom, se temos 49 universidades, de forma muito inteligente, a esquerda criou os polos. Aqui nós temos um polo do Sul, que está ali em Alegre e Gerando Monteiro, e nós temos um polo em São Mateus, correto? Então você já tem o orçamento da Universidade Federal do Espírito Santo. O orçamento inclui os polos também, né? Porque são universidades. Então o que acontece? A minha proposta ao presidente, e ele aceitou, e que certamente nesse novo mandato vai acontecer. Todos esses polos serão separados da UFSC aqui. E São Mateus terá a sua própria universidade federal e a sua própria universidade. A oportunidade que o presidente terá de nomear quase 100 reitores conservadores. E as universidades começam a trabalhar e ir limpando essas universidades que se tornaram verdadeiros celeiros de treinar soldados ideológicos, sabe? E não bons profissionais para a sociedade. O que nós temos hoje de dentista, advogado, de médico ideológico, porque foram formados ali, né? E o indivíduo, quando ele é envolvido pela ideologia, nem sempre esse cara é um bom profissional, né? Porque o tempo dele é perdido com outras coisas. Mas essa gente não gosta muito disso, não. Eles gostam de fazer geografia, de fazer filosofia. Esse tipo de curso não acaba nunca mais. Tem gente que faz o curso de história, mas está fazendo um curso de história. Ele faz história na universidade. Tem 15, 20 anos, não forma, né? É só com o movimento de legalização de maconha, legalização de aborto, de ideologia de gênero, essa coisa toda. Então, essa proposta está feita e certamente no governo de Jair Bolsonaro vai acontecer. Candidato, estamos chegando ao fim do nosso programa. Passa rápido, né? Mais rápido que imediatamente. Mas o senhor tem mais 1 minuto para suas considerações finais. Deus, pátria, família e liberdade. Não podemos abrir mão. Outrora, tínhamos escama nos olhos. Hoje não. O processo depurou. Ou você é cristão conservador, ou você é de esquerda. Nós não temos que ser inimigo de ninguém, muito pelo contrário. O cara é ideológico, é presidente de um partido ideológico, nós não precisamos ser inimigo de ninguém. Eu posso chamar todos eles de amigo. Posso citar nomes aqui que eu posso chamar de amigo. Posso chamar Vidigal de amigo, posso chamar João Costa de amigo, posso chamar Casagrande de amigo, todos eles.
O meu inimigo é a esquerda. Meu inimigo é o socialismo, é o comunismo. Eu sou cristão conservador e agora está depurado. Ou você é cristão conservador e eu sou patriota, sim, amo e sou contra todas essas pautas de esquerda. Então nós estamos indo para um processo eleitoral. E eu quero encerrar dizendo a você que se tenho a oportunidade de ter o seu voto para voltar ao Senado da República, uma eleição que não tem 2 turnos, só tem um, você vai me dar a oportunidade de lutar a sua luta, de gritar o seu grito. Você que está engasgado, certamente eu verbalizarei o que está engasgado em você. E certamente, sem medo, coragem eu tenho. Coragem eu tenho e tem que ter. Que Deus nos ajude. É isso. Bem, candidato, em nome da Record News, da TV Sim, nós desejamos uma boa sorte ao senhor nessa reta final das eleições, no dia 2 de outubro. Inclusive, muito obrigado pela presença e compartilhar com a gente essa troca de ideias. Eu que agradeço. Obrigado a você, telespectador, por estar aqui com a gente. Uma boa noite a todos. Eleições 2022, o voto na Record News.